Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é José Antônio Galarza, eu sou o gerente de implementação para empreendimentos para a Refap, estou lotado na engenharia e sou responsável pelas obras de grande porte na refinaria Alberto Pasqualini, em Porto Alegre. Eu fui convidado hoje pelo Donizete aqui para mostrar a experiência que nós tivemos para a adoção de uma cobertura insuflada para cobrir a área de uma unidade que nós começamos a trabalhar no ano passado, o HDT2. Eu vou fazer a apresentação mostrando o que nos levou à utilização da cobertura e depois vou mostrar algumas fotos e a experiência que nós tivemos com essa cobertura que foi instalada ano passado, que nós acabamos tendo um problema nela e hoje ela não está funcionando, mas como ideia para a cobertura, a gente tem certeza que é uma solução muito boa e que deve ser utilizada nos próximos empreendimentos da Petrobras. Bom, vou apresentar a análise das alternativas de cobertura que a gente tinha para esse HDT. É uma unidade de tratamento de diesel e geração de hidrogênio, cujo contrato foi assinado no início do ano passado, e o início da fabricação dessa unidade ocorreu ao longo do segundo semestre do ano passado. Bom, nós tínhamos duas alternativas de cobertura, nós vamos ver agora. Esse aqui é um desenho, é uma foto da locação da refinaria Alberto Pasqualini em Canoas. Dentro da refinaria, que é toda esta área aqui, a locação da unidade de tratamento de diesel é aquela. Então, aqui é um zoom nessa locação, onde nós temos o tratamento de diesel e a geração de hidrogênio. E a área a ser coberta era toda essa área que está delimitada em vermelho, que tem uma configuração um pouco diferente, e nós vamos ver depois que nos causou um certo problema, pois ela é um L, não é uma região retangular, o que causa uma certa dificuldade para gerar essa cobertura nessa posição aqui. Bom, o objetivo dessa cobertura é devido ao alto índice pluviométrico da região, tá? E o impacto dessas chuvas na parte de construção e montagem eletromecânica e comissionamento da unidade, tanto a UTC, que é a contratada, junto com a Refap e a Petrobras, o IEF, que é a gerência na qual eu sou responsável, a gente tentou buscar uma alternativa que possibilitasse uma mitigação desses impactos de chuva durante a construção e montagem. Aqui nós temos um quadro que mostra os dados pluviométricos históricos da região nos últimos 6 anos, né, desde 2006, na verdade eram os últimos 5 anos, ao longo dos 12 meses do ano, com as médias ao longo do tempo, no qual a gente vê uma concentração de chuva entre os meses de maio e setembro e um índice muito alto também no mês de janeiro. Pegando o cronograma que estava sendo planejado para essa obra, a gente gostaria de ter essa obra coberta no período de outubro de 2011 até novembro de 2012, quando a partir daí eu teria um problema de interferência das estruturas a serem montadas com a própria cobertura. Bom, voltando àquele, eu já tenho uma unidade que eu estou em fase final de montagem, que é a unidade de gasolina, que é o HDS de gasolina, que está sendo tocado por um outro consórcio, e a UTC é a responsável pela construção dessa parte que está em azul. Bom, então nós fomos estudar quais os tipos de cobertura que podiam ser feitos. Tá? Pensamos numa estrutura metálica com fechamento de lona, ou uma cobertura insuflada. Tá? As premissas básicas dos dois casos deveriam possibilitar cobrir a obra em sua totalidade, tá? Para todas as atividades, desde a fase da civil até o final da montagem eletromecânica. E o segundo, que o layout da cobertura na planta deve possibilitar a manobrabilidade, ou seja, o transporte dos equipamentos a serem instalados dentro dela, com as suas dimensões, tá? E possibilitar o içamento, minimizando a interferência dessas atividades com a cobertura. Então, a primeira alternativa estudada foi a cobertura com estrutura metálica rígida, coberta com uma lona.
tá? Cujas características eram um projeto modular, aparafusado, com padronização dos módulos para facilitar a sua montagem e desmontagem. Seriam necessárias estruturas telescópicas de plataforma de até 35 metros e gaiolas para içamento para permitir essa montagem até 54 metros, que é a altura total da parte superior desse arco que vai suportar a lona. Seriam necessários um guindaste telescópico com capacidade de 300 toneladas, tá? E 2 guindastes com capacidade de 200 toneladas. Tá? O fechamento da cobertura seria com uma lona que seria posicionada através de guinchos e fixada por parafusos nessa estrutura metálica. Aqui tem um detalhe de como seriam esses arcos que suportariam a lona. Então, eu teria uma estrutura tipo base, tipo 1, e um outro tipo de estrutura que poderia ser intercambiável, todos iguais, são arcos típicos, que seria o tipo 2. O terceiro, o tipo 3, que é o fechamento, que faria o fechamento desses tipos 2 no topo do arco. Aqui as dimensões com detalhe do guindaste para fazer a suportação. Eu teria 54 metros e meio, quase no topo do arco, e na lateral eu teria em torno de 38 metros de vão livre, quase 39 metros. Aqui tem uma foto do detalhe, na qual a gente vê a região onde vai ser está sendo instalada a unidade, em formato de L, com os arcos colocados em 2 sentidos. Tá? E aqui o detalhe já da lona sendo instalada sobre esses arcos. Teria um fechamento nas 2 extremidades, até um fechamento parcial para possibilitar a entrada dos equipamentos e dos guindastes e equipamentos necessários para fazer a instalação. E aqui é um layout da unidade, vendo a questão de manobrabilidade dos equipamentos de içamento. Nós temos aqui 3 reatores de grande porte, temos 2 torres colocadas nessas posições e por onde entrariam os equipamentos e os equipamentos de içamento. Bom, a segunda alternativa é um galpão insuflado, cujas características é um projeto composto de uma nave única, ou seja, não teria aqueles 2 vãos como eu tenho na estrutura fixa. Ele seria um galpão montado ao nível do chão, sem necessidade de equipamentos para auxiliar a verticalização, ou seja, seria uma lona colocada no chão e depois içada por insuflamento. Eu teria uma renovação de ar contínuo através de ventiladores axiais de baixa pressão, baixa rotação e alta vazão. Um sistema de exaustão dos gases dentro dessa lona, localizado no teto para proporcionar a saída natural dos gases liberados. E esse sistema possibilita ampliação e ajuste sem necessidade de desmontagem e esvaziamento da nave. Essa é a mesma locação, a vista superior, na qual seria colocada essa lona, está aqui a colocação da lona insuflada, e onde eu teria as interferências com os equipamentos mais altos da unidade, os 3 reatores, as 2 chaminés dos fornos e as 2 torres maiores. Ou seja, eu teria que retirar essa lona quando eu fosse fazer a instalação desses equipamentos. Isso é uma outra vista lateral na qual a gente vê os pontos de interferência. Ou seja, eu poderia fazer todas as atividades aqui dentro até o içamento destes equipamentos que estão sobressaindo da lona. Essa lona, eu teria 2 acessos, né? São 2 eclusas, uma pelo lado sul e a outra pelo lado norte da unidade, e 2 portões de acesso para o pessoal por esse lado leste, além de diversas saídas de emergência com portas antipânico. Essa é uma mesma vista colocada pela outra solução, na qual a gente vê a questão de manobrabilidade e rigging para a montagem da unidade.
Aqui é um outro desenho esquemático, na qual a gente vê a montagem de um prédio central que existe na unidade, que é o prédio do compressor, com a projeção da lona e o guindaste já patolado, fazendo a instalação dos pré-moldados da parte de civil. Isso seria um exemplo de operação de rigging dentro da lona. Aqui uma outra operação na montagem de equipamento de até 100 toneladas, um guindaste também patolado, fazendo a verticalização de um vaso, na qual aqui a gente já vê o pipe rack já instalado, com a estrutura toda pré-moldada de civil, os zero-coolers instalados e o prédio dos compressores que a gente tinha visto no slide anterior. Essa é uma vista no outro sentido, na qual o pipe rack está com uma vista longitudinal, os zero-coolers colocados e a colocação de um outro vaso na outra extremidade. Um guindaste de capacidade para 220 toneladas, para a instalação de um dos reatores. Mais dois exemplos, aqui é a montagem do pipe rack, que está sendo colocado em direção a sul, né? Aqui é o limite de bateria, ou seja, a lona envolveria o limite de bateria da unidade. Aqui tem um outro pipe rack existente na refinaria. Essa estrutura já é existente na refinaria. E aqui é uma vista do outro sentido, no lado oeste, com a montagem do pipe rack também. Bom, aqui nós fizemos um quadro comparativo das duas alternativas, e para tentar definir qual seria a melhor opção. Então, em termos de prazo de execução, a estrutura metálica demoraria 8 meses, ou seja, a partir da tomada de decisão, enquanto a estrutura insuflada demoraria 3 meses. Em relação ao tempo de utilização dessa cobertura, com a estrutura metálica a gente poderia ficar mais tempo, ela é mais alta, e eu não teria o problema de interferência com os equipamentos. Então, eu poderia ficar com ela 18 meses instalada, enquanto com a estrutura insuflada, de acordo com o cronograma da contratada, eu teria 14 meses. Em relação à dificuldade de montagem, a gente vê que a estrutura metálica é mais sofisticada e demora mais tempo para ser instalada e é mais perigosa de ser instalada. Ou seja, eu tenho trabalho em altura, eu preciso de equipamentos de grande porte, preciso de plataformas de elevação, enquanto a estrutura insuflada eu só tenho a descontinuidade do trabalho no período de 10 dias, que era o período previsto pela fornecedora da cobertura para fazer a instalação. A gente verificou depois que esses 10 dias realmente não foram 10 dias, a gente acabou fazendo essa instalação demorando então uns 40 dias. Tá? Questão de facilidade de montagem, como a gente já tinha visto. A estrutura metálica ela é modular, então, ou seja, não tem muita dificuldade de montar, eu preciso de mais equipamentos para fazer essa montagem. E preciso do dispositivo para montar a lona, para passar a lona por cima da estrutura, né? Em comparação à estrutura, a cobertura insuflável, ela tem mobilidade, rapidez e segurança para ser montada. Desmontagem. A estrutura metálica, pela mesma razão que a montagem é pior, na desmontagem eu preciso de toda a mesma parafernália para desmontar, enquanto na estrutura insuflável basta deixar de mandar ar para dentro, ela vai cair e ela é toda recortada, podendo ser reutilizada a lona dela. A questão de ventilação e insuflamento, a estrutura metálica ela é ventilação natural, ela é aberta pelas laterais, ou seja, não tem problema de ar lá dentro. Em compensação, na estrutura insuflável, eu tenho a ventilação forçada e eu tenho que ter um monitoramento contínuo da atmosfera. Já visto que eu vou ter equipamentos que estão liberando CO2 lá dentro. A gente botou algumas condições para fazer a troca do ar, ou seja, eu tenho que ter 4 trocas de ar por hora para poder deixar a equipe que está trabalhando lá dentro em condições boas e saudáveis para trabalhar. O acesso na estrutura metálica, como ela é estrutura toda aberta, tem acesso por todo o perímetro, em comparação na estrutura insuflável, eu tenho acesso só pelos pontos pré-determinados, são aquelas 2 eclusas. Para equipamentos, né? E tenho acesso de pessoal pelas aberturas normais. As restrições de altura, a estrutura metálica permite a montagem de todos os equipamentos que estavam previstos e a estrutura insuflável
está me permitindo a montagem de equipamentos até 32 metros, em função da interferência que eu tenho com a lona. Por isso mesmo, essa consegue ficar 18 meses e a outra só 14 meses. Bom, aqui era o cronograma original, comparativo, pensando-se numa data zero em junho de 2011. Então a estrutura metálica eu teria o início dela, a montagem dela em setembro de 2011, enquanto a insuflada seria em agosto de 2011. Ela estaria pronta só em janeiro de 12, e a insuflada eu estaria desde agosto de 11 com ela pronta. Ou seja, começaria a utilização dela em novembro do 11, né? E a outra em agosto do 11. A desmontagem seria a partir de em maio de 2013, nesse caso, na outra em setembro de 2013, o término da desmontagem nas datas subsequentes, e o tempo de utilização, aquele que a gente tinha falado, 18 meses numa e 14 meses na outra. Bom, a gente foi feita uma análise econômica também, com o custo estimado de uma e de outra. O custo original da metálica era 50 milhões de reais e da insuflada era 30 milhões de reais. Após a negociação com a empresa fornecedora dessa cobertura, nós fechamos o contrato, na verdade a UTC fechou o contrato com essa empresa, com 22 milhões de reais, sendo que 14 é da estrutura em si e o restante era para manutenção, a questão de equipe, aluguel de geradores para casos de emergência, o que levava dos 14 para os 22. E a opção adotada foi a da cobertura insuflada. Na verdade, nós vamos fazer uma análise agora econômica de relação com o custo para a instalação daqueles 22 milhões e o quanto ela representa em vantagem para nós, para a montadora e para a gente, em termos de prazo e custo da chuva que nós estamos prevendo ocorrer durante um período. Então, a gente fez uma análise considerando os custos diretos e indiretos e a mão de obra indireta durante os dias de chuva, que são ressarcidos conforme o contrato. Tá? Então, são considerados todo o pessoal e os equipamentos previstos durante o período de chuva, levando em conta a chuva média do período dos últimos 5 anos. Tá? Então, todos os equipamentos, as instalações, as despesas, a parte de civil, o que pode ser feito, tudo isso foi considerado no ressarcimento de chuva. Aquela mesma planilha de chuva, com as chuvas ocorridas nos últimos 5 anos e a média dela ao longo dos meses. E quais atividades que estavam previstas a ocorrer de acordo com o planejamento da contratada da UTC durante os 14 meses na qual a gente ficaria com a cobertura sendo executada. Tá? E quantos dias de paralisação eu teria nessas atividades em cada um desses meses, concentrados no mês de janeiro e nos meses de maio a setembro. Isso dentro do contrato existia uma previsão de ressarcimento de chuvas, considerando toda a mão de obra e equipamentos envolvidos na parte de construção civil, construção e montagem eletromecânica, mão de obra subcontratadas, comissionamento, e da mão de obra indireta, gerenciamento da obra, suprimento, construção e montagem, comissionamento e os indiretos de construção e montagem. Isso foi valorado ao longo do tempo para permitir a gente comparar qual era o investimento que vai ser feito com a cobertura de quanto a gente ganharia em termos de ressarcimento, de não ter de gastos que não iam ocorrer com o impacto das chuvas. Então, para esse período de 14 meses, eu teria em torno de um ganho de 85,4 dias, de um total de 61 dias perdidos. Ou seja, em torno de 2,8 meses. Tá? O contrato é um contrato com 1.070 dias, seco, com 800 dias úteis trabalhados. E esse valor que seria ressarcido de chuvas, com a média de chuvas, sem a cobertura, seria em torno de 23.800 milhões de reais. Que comparado aos 22 milhões que nós tínhamos na proposta, mostrava que a adoção da
da cobertura insuflada seria vantajosa, já visto que a gente teria um custo menor, pouca coisa, é verdade, mas teríamos um ganho grande de tempo, ou seja, eu teria um ganho de em torno de 85,4 dias de prazo na obra, ou seja, teria uma confiança maior em executar a obra dentro do prazo previsto. Diminuiria o meu risco de atraso disso. Bom, essa cobertura foi instalada. Antes eu vou mostrar um videozinho da qual mostra. Deixa eu passar aqui, que eu acho que vai ampliar. Isso aqui é uma animação da área. Essa aqui é a vista da entrada sul da unidade. As duas entradas para entrada de pedestre. E a unidade colocada sob a cobertura em termos de cubos, né? Aqui eu tenho a geração de nitrogênio. Aqui a gente vê as chaminés dos dois fornos, os 3 reatores colocados lá, com os equipamentos que saem fora da cobertura. Aqui dá para ter um exemplo de ordem de grandeza, um trator dentro da cobertura. Aqui o pipe rack, o prédio de trocadores de calor e o prédio dos compressores. Aqui é a saída da outra eclusa, do lado norte. Essa cobertura foi projetada para ventos de até 100 km por hora, e sendo que a gente tinha uma condição de abandono com ventos de 70 km por hora. Como eu já falei anteriormente, ela foi instalada, começou a ser instalada em setembro, né? Demorou 40 dias, em torno de 40 dias para ficar em pé. Na primeira semana de outubro, nós estávamos com ela em pé, começando as atividades dentro dela, a parte de terraplanagem, escavações e início da parte do underground. Estávamos prontos para começar a cravação das estacas. Com ela funcionou, ela trabalhou muito bem durante 45 dias. E em final de novembro, nós tivemos uma tempestade muito grande em Porto Alegre. Foram medidos ventos de até de 120 km por hora em alguns pontos da refinaria, embora o vento oficial era em torno de 70 km por hora. Nós tínhamos previsto, já estava em fase de abandono e a cobertura colapsou. Tá? E ela caiu, eu vou mostrar para vocês algumas fotos agora, depois dessa animação aqui, na qual a gente vê a cobertura colocada e a cobertura depois do colapso. E em função disso, nós tentamos colocar a cobertura em pé de novo. A Pistelli, que é a empresa contratada que executou a cobertura, demorou uma semana, a cobertura voltou a ser içada. 2 dias depois, com um vento muito menor, ela colapsou novamente. Então nós passamos a questionar a Pistelli em relação ao projeto em si. E fomos verificar outros projetistas no mundo. Deixa eu fechar isso aqui. Vou mostrar alguns slides aqui, algumas fotos da cobertura instalada. Essa aqui foi uma foto do dia da ruptura, o dia que um dia estava extremamente bonito. A cobertura já estava funcionando há mais de 40 dias, mais de 45 dias lá com a gente. Aqui uma outra vista. Se eu consigo trazer ela aqui para frente. Essa é uma vista externa, olhando da parte sul, ou seja, aqui está o L. Uma coisa que nos chamou a atenção nesse tipo de cobertura da Pistelli, que ela tem, os cabos não são ao longo dela toda e são basicamente numa única direção. Diferente dos outros exemplos que a gente viu nos Estados Unidos, onde existe uma espécie de uma malha que daria uma melhor distribuição dos esforços sobre a unidade. Não sei se foi esse o problema da Pistelli em relação a gente, mas é o projeto que a Pistelli realizou,
tinha essa premissa, ou seja, são cabos singelos para suportação. Ou seja, parte da suportação é dada pela própria membrana, que é um pouco diferente do que a gente viu nas outras instalações. Em relação à Pistelli, o que nós estamos fazendo agora, a gente está fazendo uma verificação junto à Universidade do Rio Grande do Sul. Bom, aqui tem uma outra foto com a eclusa. E nesse dia o tempo começou a mudar. Vocês estavam vendo que tinha um céu de almirante. E agora começou o tempo começou... E mudou muito rapidamente. E, inclusive, a gente teve o problema, a gente não conseguiu evacuar completamente a cobertura e nós ficamos com em torno de umas 20 pessoas lá dentro. Não teve nenhum acidente mais grave, apenas o susto. Aqui é só uma ideia de como virou noite no dia, né? A tempestade veio na região do oeste para leste, pegou a cobertura no sentido maior, né? E ela caiu rapidamente. Aqui já é uma foto já com ela no chão. Tá, e a chuva acabou em menos de 15 minutos. O problema maior foi o vento. Então essa situação ficou, essas instalações eram dentro da cobertura, esse guindaste, essa reta escavadeira estava lá dentro. Aqui tem um detalhe de como é a suportação que a Pistelli faz, que a gente vai ver nas fotos dos exemplos dos Estados Unidos, é bem diferente. Ela está usando um conduíte elétrico para fazer a sustentação estrutural da cobertura, que a gente acha que é um ponto bem falho, e não conseguimos receber da Pistelli nenhuma memória de cálculo para a verificação desse conduíte. Aqui só uma foto das saídas de emergência, que ficaram intactas, na verdade, ou seja, teria condição do pessoal sair, só que como foi muito rápido o colapso, as pessoas não conseguiram chegar até a porta de emergência para sair de dentro da unidade. Aqui tem um vídeo que mostra a estrutura rompendo muito rapidamente. Esse foi feito por um operador de uma reta escavadeira que estava num ponto próximo e viu, e ela caiu em menos de 15 segundos. Eu vou botar ela do início de novo para vocês verem. Acho que aqui eu consigo. Ela rompe, o vento veio no sentido de oeste para leste, ela rompe na face leste dela e cai muito rapidamente, as pessoas ficam presas lá dentro. Só para completar, eu vou mostrar alguns slides aqui Tem alguns exemplos de coberturas, eu vou mostrar 2 slides, na verdade, de coberturas que a gente viu agora nos Estados Unidos, na qual a gente vai ver 2 detalhes só que eu queria chamar a atenção para vocês. O primeiro, da estrutura ter cabos em todos os sentidos, ou seja, como se fosse uma malha, distribuindo mais a pressão, a tensão sobre os cabos e não na lona em si. E o outro, que é essa aqui, que é a questão do detalhe, que eu chamei a atenção do conduíte, e que lá os cabos são fixos num perfil que está ao longo da estrutura como um todo. Bom, pessoal, meu tempo está esgotado. Obrigado aí.